Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Deus seja sempre enaltecido, a Ele a honra, a glória, louvor e exaltação. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pelo cuidado dEle sobre a minha vida, sobre os meus. Agradecer a Deus por tudo, pois Ele tem sido fiel em todo o tempo. Por mais que não sejamos, irmãos, porque erramos, falhamos, infelizmente somos seres humanos. A misericórdia de Deus é grande. A misericórdia de Deus é grande. Grande é a graça dele sobre nós, por isso ainda estamos aqui. Para adorarmos, para glorificarmos e falar das grandezas dele. Sabemos que Deus ele é amor, sabemos que Deus ele é justiça, ele é perdão, ele é bondade, mas não podemos esquecer, irmãos, que Deus também é justiça, age com juízo, exerce o juízo dele sobre a terra, ele não mudou. Amém? Quero nesse momento desejar a todos quantos já estão me ouvindo um dia abençoado com a graça de Deus, com a proteção de Deus sobre cada família aqui representada. Irmãos, servir a Deus é algo mais sério do que o que nós imaginamos. É mais sério do que o que nós pensamos. Ser cristão, ele tem que ser, sincero. Por mais que falhamos, repito, somos falhos, uma hora nós estamos de um jeito, outra hora estamos de outro, mas precisamos de agir com verdade, precisamos de agir com sinceridade. Primeiramente com o nosso Deus, que a Ele ninguém engana, que a Ele ninguém consegue esconder nada. E com o nosso próximo também, irmão, ser sincero, ser honesto, ser transparente, ser verdadeiro. Para quê? Para que Deus seja conosco. Então nós não podemos esquecer, Deus ele é justiça. A Ele ninguém esconde nada, a Ele ninguém consegue, irmãos, dizer uma coisa sendo outra. Então por isso que eu sempre falo, é bom temer e tremer. Ter reverência à palavra de Deus, irmãos, isso é temer a Deus, não é ter medo não. É saber que Deus não abençoa tal atitude, que Deus abomina tal ato. Então, Senhor, me ajuda, eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso, porque o Senhor abomina, e aquilo que o Senhor abomina, eu preciso abominar também. Aquilo que o Senhor não aprova, eu também não posso aprovar. Então, nós vamos ver aqui, irmãos, um casal que era um cristão, eles já serviam a Deus. Olha aqui, irmãos, onde entra a falta de sinceridade e a falta de temor desse casal. Eles achavam que estava mentindo para o homem. Quando eu penso que estou mentindo para o homem aqui, mentindo para alguém ali, não é para esse alguém, não é para essa pessoa, é para o próprio Deus. Nós vamos ver aqui, irmãos, esse casal eram crentes. Eles já serviam a Deus. Que esta palavra, irmãos, traga temor. Que esta palavra, irmãos, traga uma reflexão para a igreja de Cristo. Porque muitas das vezes, irmãos, o ser humano teme mais ao homem do que ao próprio Deus. Então aqui eu vou falar de quem? Safira e Ananias. Eu não vou ler todo o texto. Muitos até já conhecem essa verdade, essa palavra. Já conhecem esse acontecimento. Aconteceu de fato. E é para trazer temor, irmãos. A igreja aqui ficou temerosa porque viram diante de toda a igreja esse casal padeceram por conta de quê? Por conta de uma mentira, irmãos. Olha que coisa séria. Eles venderam a propriedade, que a Bíblia não diz o que era, e ficaram com a parte do dinheiro para eles. E a outra eles deram para Deus, irmãos. Deus não se agrada desse tipo de atitude. Até uma oferta para a gente levar para a igreja, para ofertar para a obra de Deus. Se eu tiver de mal com alguém, o próprio Jesus, para receber, ele pede primeiro, ele nos aconselha reconciliar com alguém para poder entregar. Não é de todo jeito, não. Volto a dizer, irmãos, como ontem eu falei, a obra de Deus não é de todo jeito, não. Não é tudo que Deus recebe, não. Não é tudo que Deus aprova, não. E o juízo de Deus desce aqui, irmãos, sobre esse casal.
Isso é seríssimo. Eles venderam a propriedade, mentiram que tinha vendido por tal valor, sendo que era outro valor. E eles não estavam mentindo para o homem, como o próprio apóstolo Pedro aqui vai dizer. Olha aqui, irmãos. Eu vou ler aqui, irmãos, o 3 para que vocês entendam melhor. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás? Atos 5, irmãos. Atos capítulo 5, versículo de número 3. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse para a parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, transportando para fora e o sepultaram. E passando um espaço de quase 13 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos acharam morta e a sepultaram junto ao seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Olha, irmãos, aqui quem é que está exercendo juízo? Quem é que está exercendo juízo aqui, irmãos? O Deus de amor. Porque muitas das vezes, irmãos, é melhor e é mais bonito dizer: olha, Deus é amor. Irmão, nós sabemos, Deus ele é amor, mas Deus não tem acordo com pecado, não. Deus não tem acordo com erro, não. Porque senão Deus não seria justo, irmão. Porque senão Deus não seria fiel. Então, por mais que seja dolorido, difícil de se falar, mas doa a quem doer. A verdade em primeiro lugar, conhecereis a verdade e é ela que vai libertar. Que verdade é essa? É a palavra de Deus, irmão. Então ela tem que ser falada, ministrada como ela é. Por quê? Porque vai chegar o dia do juízo final e muitos não vão entender por que estão sendo julgados. Mas antes dessa pessoa descer a sepultura, ela vai morrer consciente que Deus ele é amor, mas também Deus age com justiça. Mas que também Deus não tem acordo com erro. Lembra do que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Quem foi que exerceu o juízo, irmãos, naquele país lá? Que o povo estava em todo tipo de pecado, se esquecendo de Deus e fazendo o que bem eles queriam fazer, pouco se importavam com Deus. Quem foi que exerceu o juízo ali com fogo? Foi quem, irmão? Foi o próprio Deus. Não deu chance mais porque aquele povo já estava passando do limite. Eles não queriam acordo com Deus. Deus exerceu o juízo ali. Aí muitos dizem: não, mas nós estamos na graça. E acham que na graça pode fazer o que quer e não é assim. E não é dessa forma, irmãos. A palavra de Deus, ela não muda, não. Deus não volta atrás, não. Deus não tem acordo com ele. Então Deus está chamando a igreja dele. Deus está chamando o povo dele a se humilhar de verdade, a andar na verdade, a andar na retidão. Ou andamos na retidão, a igreja de Cristo se levanta para viver o verdadeiro evangelho, ou vamos padecer como esse casal aqui, irmãos. Talvez não morreu ainda fisicamente, esse aqui morreram literalmente, morreram na hora, por conta da mentira, por conta desse pecado maldito, que a Bíblia diz que os mentirosos não entram no céu, irmãos, está na Bíblia. E nós muitas das vezes, irmãos,
Ah, não quero constranger a pessoa. E aí muitas das vezes não fala a palavra do jeito que ela é. E precisamos pregar, irmãos, a palavra do jeito que ela é. Porque é aí que vai gerar temor e vidas vão se render quando vê o povo de Deus, o povo que se diz de Deus, de verdade, vivendo essa palavra. Vivendo, cumprindo com seus compromissos. Não só falando não, é vivendo. É cumprindo com essa palavra que Deus vai manifestar o poder dele. Ou vive o evangelho de verdade, ou nós vamos, irmãos, estar falando e ninguém vai dar ouvido. Por quê? Porque estamos falando por falar, não estamos vivendo. E esse casal aqui eram crentes. Esse casal aqui já conhecia a palavra de Deus. Esse casal já sabia muito bem do Deus que servia, do que ele era capaz de fazer. Mas nessa hora, irmãos, o amor ao dinheiro é algo sério. A pessoa é capaz de qualquer coisa. Muitos mentem, muitos matam, muitos trapaceiam, passa por cima de quem for. Por conta de quê? Pensar que foi o quê? O amor ao dinheiro, irmãos. Eles mentiram, pensando que estava mentindo para Pedro, sendo que estava mentindo para o Espírito Santo. Porque ninguém consegue enganar, irmãos. Ninguém consegue enganar a Deus. E Deus revelou para Pedro que eles estavam mentindo. Então Pedro diz, vocês estão mentindo, você está mentindo não para os homens, mas é para o Espírito Santo. Por que você deixou Satanás encher o teu coração? Então não deixa não, meu irmão, não deixa que nada tire você da presença de Deus, não deixe que nada tire você do foco que é o céu, não deixe que nada desse mundo contamine a tua mente, a tua alma. Deus, ele é amor, irmãos, repito, mas é justiça. Aqui já estava na graça, mas muitos estão brincando com a graça. Muitos estão brincando com a graça. No tempo também de Noé, irmãos, Noé, o pregoeiro da mensagem de Deus, quem deu ouvido? Quem foi salvo ali? Ele e a família. Por quê? Foram os outros que acreditaram na palavra de Deus. Os outros morreram como, irmãos? Deus mandou o dilúvio, ali foram todos afogados, morreram. Foi o quê também? Juízo de Deus, justiça de Deus. Então nós temos que viver a Bíblia. Nós temos que temer, irmãos, diante de Deus. Temer e tremer diante dessa palavra. Se Deus está dizendo não, é não também que eu devo dar. Para o pecado, para o mal, para as coisas erradas. Não concorde quando o seu esposo ou sua esposa, ou seja quem for, próximo a você, querer que você concorde com algo, não concorde. Se a filha concordou, combinaram os dois. Se ela, sem saber de nada, continuou ainda sustentando aquela mentira. Então o que acontece? Ela padece, irmãos. Mentem juntos e padecem juntos. Por conta de quê? Por conta de uma mentira, por conta de um erro. Deus não tem acordo com o erro. Repito, irmãos, que nós venhamos temer de verdade essa palavra. Ser sinceros de verdade. Para quê? Para resplandecer, irmãos, este mundo perverso. De que forma, irmãos? Andando na verdade. Andando na sinceridade. E esse casal conhecia a Bíblia. Esse casal conhecia a palavra de Deus. Mas mesmo assim, deixou que o adversário enchesse o coração dele, para que aquele dinheiro que sobrasse ficasse para ele, irmãos. Um dinheiro que não é nosso, algo que não é nosso, irmãos. Algo que o que é de Deus é de Deus. Deus nos dá, irmãos, e Ele pede para que nós sejamos fiéis, nós não perdemos nada. Mas quando nós deixamos que a avareza, a idolatria, quando nós deixamos que esses pecados ocultos nos encha, sabe, de tal forma que nós ficamos cegos e aí somos capazes de qualquer coisa, nós corremos sério risco de nos perder, irmãos. Então que essa mensagem, irmãos, traga temor na igreja de Cristo. Se você já verdadeiramente já é um cristão, eu falo para você e falo para mim, irmão, nós precisamos, com urgência, não é para amanhã não, é para já, se consertar perante Deus, porque Deus, Ele sabe verdadeiramente onde eu e você precisamos de uma mudança, onde nós precisamos de um conserto. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Então, quando você mente para alguém, quando você faz algo com alguém, não foi com esse alguém não, foi com o próprio Deus, você vai ter que tratar com Ele. Muitos pensam é com essa pessoa. Fez algo, um trato com alguém, não cumpriu,
foi desleal, foi com Deus também. Você não está fazendo contra a pessoa, é contra o próprio Deus. Aquele mentiu, achou na mente dele que estava mentindo para Pedro. Só que o próprio Pedro aqui, usado pelo Espírito Santo de Deus, disse, não foi para os homens que você mentiu, foi para o Espírito de Deus, foi para o Espírito Santo de Deus. Então que Deus coloque temor, irmãos. Que Deus coloque reverência de verdade, para que nós não venhamos, irmãos, na frente dos seres humanos ser uma coisa e no oculto ser outra. Porque Deus, Ele mostra, Deus, Ele tira as máscaras, Deus, Ele revela, Deus, Ele mostra. Não adianta, o que não for mostrado aqui será denunciado no dia do juízo e aí será tarde demais, irmãos. Então o tempo de conserto é hoje. O tempo do acerto de conta que eu tenho que prestar, que eu tenho que me consertar enquanto eu estou com vida, que depois que morre já era, não tem mais como se consertar. Amém, irmãos? Vamos orar clamando a Deus, que Deus nos ajude a ter temor, independentemente que seja na ausência ou seja na presença de alguém. Eu seja o mesmo, você seja o mesmo, em nome de Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Deus justo, Deus santo, Deus eterno, Deus poderoso. Oh, Pai querido, Pai amado, Tu és fiel em todo o tempo, Tu vê, meu Pai, todas as coisas. Eu peço perdão, meu Deus, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Meu Deus, coloca em nossos corações temor e tremor, reverência. Que nós não sejamos, meu Pai amado, que nós não venhamos ser servos, meu Deus, infiéis. Que na frente do ser humano é uma coisa, mas na ausência, meu Pai, do ser humano é outra. Agindo com incoerência, com mentira, com fingimento. Deus tenha misericórdia, porque se nós agirmos dessa forma, nós vamos perder, meu Pai, a intimidade contigo, vamos perder, meu Pai, a salvação, porque o Senhor não aprova erro, o Senhor não tem acordo com erro. Pai, nos ajuda a nos arrepender de verdade. Tenha misericórdia de nós. Eu entrego todos em Tuas mãos. Amém.